Uma criatura de olhos verdes surgiu de madrugada e sumiu em uma nave metálica. Olá, pessoal! Em uma madrugada silenciosa do interior brasileiro, no ano de 1978, a vida da jovem Maria José tomaria um rumo completamente inesperado. Ela era residente em um hospital local e, naquela noite, tudo parecia dentro da rotina. Os corredores estavam calmos, o ar era frio e imóvel, típico das madrugadas em cidades pequenas. Os únicos sons eram os ocasionais estalos das estruturas antigas do prédio e o zumbido quase imperceptível das lâmpadas fluorescentes que se mantinham acesas no corredor. Maria José dormia em seu quarto no andar superior quando, por volta das 3 da manhã, um ruído estranho a despertou. Era um som metálico, áspero e ritmado, semelhante ao de uma embreagem de carro sendo forçada, vindo de fora do hospital. Inicialmente, ela pensou que poderia ser algum veículo em marcha errada, mas o som parecia arrastado, artificial, diferente de qualquer barulho comum da madrugada. Curiosa e inquieta, Maria José se sentou na cama, sentindo uma leve tensão no peito. A sensação era de algo fora do lugar. Caminhou até a janela de seu quarto e, com certa hesitação, afastou a persiana para ver o que se passava lá fora. Foi então que seus olhos se depararam com uma figura inesperada. Uma mulher, em pé no jardim frontal do hospital, estava parada, olhando diretamente para a janela. A cena parecia congelada no tempo. A mulher tinha pele clara, estatura média, cabelos cobertos por um lenço bem amarrado na cabeça e usava um guarda-pó semelhante ao de profissionais de saúde. O que mais chamava a atenção eram seus olhos. Verdes, intensos, que pareciam não piscar. Maria José, tomada por um súbito impulso, abriu a janela e chamou. "Espera aí, moça. Vou abrir a porta para você." Descendo apressadamente as escadas internas, ela sentia o coração bater com força, sem entender exatamente o que a motivava a agir com tanta prontidão. O hospital estava quieto. O som de seus próprios passos ecoava de forma estranha pelos corredores. Chegando à porta principal, destrancou o cadeado e abriu. A mulher estava lá, exatamente no mesmo lugar, sem qualquer movimento, como se o tempo não tivesse passado. Sem dizer uma única palavra, ela entrou, cruzando a porta com passos firmes, porém suaves, mantendo o olhar fixo em Maria José, que começou a se sentir desconfortável diante daquele silêncio absoluto. Apesar do desconforto, Maria José tentou manter a calma. Observou que a visitante carregava uma garrafa transparente e, supondo que estivesse com sede, fez um gesto para que a seguisse até o bebedouro. A mulher a acompanhou sem hesitação. O corredor parecia ainda mais silencioso do que o habitual, como se o som do mundo tivesse sido absorvido pelo vazio daquela presença enigmática. Ao chegarem ao bebedouro, Maria José pegou a garrafa, encheu com água e a devolveu à visitante, que retirou de dentro dela uma pequena caneca metálica. Bebe de forma lenta, metódica, quase robótica, mantendo os olhos fixos na residente durante todo o processo. Cada movimento da mulher parecia imitar o de Maria José, como se reproduzisse seus gestos com um pequeno atraso, mas sem naturalidade. Era como se observasse atentamente e depois replicasse, sem emoção. Esse comportamento deixou Maria ainda mais tensa. Tentando afastar o desconforto, ela passou a explicar informalmente alguns detalhes do ambiente. Conduziu a mulher até a entrada lateral e apontou para os veículos estacionados ali, dizendo: "Esse aqui é o carro do administrador, aquele é do médico que está de plantão." A mulher apenas olhava na direção indicada, sem mover os lábios, sem expressar qualquer reação facial. Sua neutralidade era perturbadora, quase inumana. Maria José começou a perceber que algo naquela figura escapava completamente do comum. Não era apenas o silêncio ou o comportamento mecânico, mas a atmosfera ao redor dela. Havia algo no ar, um tipo de presença que causava uma inquietação profunda. O silêncio absoluto que acompanhava a mulher parecia se espalhar como uma bolha ao redor, anulando qualquer som externo. Mesmo os grilos que normalmente cantavam do lado de fora
haviam silenciado. A visitante olhou por um momento para o jardim lateral e, sem aviso, virou-se e começou a andar na direção do canteiro que ficava atrás do prédio. Surpresa, Maria José hesitou por alguns segundos, mas acabou seguindo-a com o olhar. Foi então que viu o impensável. No gramado, havia um objeto metálico de grande porte, algo que não estava ali momentos antes. A estrutura não se assemelhava a nenhum veículo conhecido. Era arredondada, com uma superfície prateada que refletia as luzes do hospital, mas de maneira opaca, como se absorvesse parte da iluminação. O objeto tinha uma base sólida e emitia um leve zumbido, o mesmo som que ela ouvira ao despertar. A mulher caminhou até ele com naturalidade e, sem dificuldades aparentes, entrou por uma abertura estreita, que se fechou atrás dela sem emitir qualquer ruído. Nesse momento, o som metálico retornou, agora mais forte, mais próximo. Maria José, estagnada em sua posição, observava com os olhos arregalados. O chão vibrava levemente sob seus pés. O objeto começou a se elevar do solo com lentidão, desafiando toda a lógica. Simultaneamente, as luzes do hospital e das redondezas apagaram-se por completo. A escuridão foi instantânea, como se uma força invisível tivesse drenado toda a energia elétrica da área. O silêncio deu lugar a um zumbido grave, constante, que fazia o peito de Maria vibrar. E então, um clarão cortou o céu. O clarão não tinha cor definida. Era uma mistura entre o branco e o azul, mas de intensidade tão forte que ofuscava os olhos. O objeto metálico subiu lentamente até desaparecer na escuridão do céu noturno. Em questão de segundos, tudo cessou. O som sumiu, o clarão se apagou e a energia elétrica retornou como se nada tivesse acontecido. Maria José ficou paralisada por alguns segundos, tentando entender o que acabara de presenciar. A realidade parecia ter se dobrado diante de seus olhos. Um calafrio percorreu sua espinha quando percebeu que estava sozinha novamente, em frente ao hospital, cercada por uma noite que agora parecia completamente diferente. Seu corpo tremia, a respiração estava curta e a adrenalina fazia suas mãos formigarem. O silêncio retomava seu lugar habitual, mas agora soava mais denso, quase opressor. Maria José, ainda em estado de choque, levou as mãos à cabeça tentando encontrar alguma explicação lógica para o que acabara de ver. A sensação era de que o tempo havia sido suspenso por alguns minutos. Com dificuldade para se mover, deu 2 passos para trás e então, vencida pela urgência emocional, começou a gritar. Os sons ecoaram pelo hospital, rompendo a falsa calmaria da madrugada. Os primeiros a ouvir foram alguns pacientes e funcionários do turno da noite, mas diante dos gritos vindos de uma residente, assumiram que poderia se tratar de um incidente clínico, talvez algum descontrole emocional, algo comum em ambientes hospitalares de madrugada. Ninguém imaginava o que ela tinha acabado de presenciar. Maria José, com o rosto pálido e olhos arregalados, correu pelos corredores vazios, cruzando o saguão sem perceber o chão sob os pés. Sentia como se uma presença invisível ainda a observasse. Parou em frente à porta do quarto do administrador e, com mãos trêmulas, começou a bater com força. A madeira da porta reverberava os golpes com ecos secos pelo corredor. O administrador, confuso e sonolento, abriu a porta poucos instantes depois. Diante dele, uma Maria José, desfigurada pela angústia e pelo medo, tentando explicar, em meio à respiração ofegante e frases cortadas, o que havia acabado de acontecer. Seus olhos não paravam de buscar confirmação, esperando que alguém finalmente acreditasse nela. Com voz trêmula, ela narrou cada detalhe: o som, a mulher, o silêncio, o objeto metálico, a subida, o clarão. E ali, naquela noite, sua vida havia mudado para sempre. O administrador, ainda em estado de alerta pelo despertar repentino, tentou ouvir com atenção cada fragmento do relato de Maria José. No entanto, a narrativa era tão fora do comum que ele relutava em processar os fatos como verdadeiros. Enquanto ela descrevia os olhos verdes,
o silêncio opressivo da visitante e o desaparecimento do objeto metálico, ele mantinha a expressão séria, tentando não demonstrar ceticismo. Apesar disso, percebeu nitidamente que Maria não estava em um estado de alucinação. Sua postura, sua voz entrecortada, os olhos marejados e o suor frio que escorria pela testa eram sinais claros de um choque real, algo intenso demais para ser encenação ou exagero. Assim que a tensão inicial deu lugar a um esgotamento físico, Maria José pediu para se deitar um pouco, mas seu corpo parecia não responder da forma habitual. As mãos tremiam sem controle, o estômago embrulhava e em poucos minutos ela passou a suar em excesso. O administrador chamou um dos médicos de plantão que a examinou e constatou um estado de desequilíbrio físico atípico. A pressão arterial estava instável, a respiração irregular, e ela demonstrava uma necessidade urgente e contínua de urinar, algo que se manteve ao longo de todo o dia seguinte. Nenhuma infecção urinária foi detectada, e os exames laboratoriais não apontaram qualquer causa evidente. O organismo de Maria parecia ter entrado em colapso por um fator invisível, não identificado. Enquanto o corpo dela dava sinais de exaustão, sua mente revisitava as imagens da madrugada em ciclos repetitivos. Não conseguia esquecer o olhar da visitante. Era fixo, calmo, mas carregado de algo que escapava à compreensão. Mais perturbador ainda era o silêncio. Um silêncio absoluto, quase antinatural, que parecia não ter origem no ambiente, mas na própria presença da mulher. Ao tentar recordar os sons, percebeu que nenhum passo da figura havia feito eco, nenhum movimento gerara ruído. Ela lembrava claramente de ter aberto a porta do hospital e de a mulher ter entrado sem qualquer som, como se não tocasse o chão. Isso reforçava sua sensação de que aquela experiência estava além do entendimento humano. Ao longo das horas seguintes, a notícia do acontecimento começou a se espalhar entre os funcionários do hospital e rapidamente chegou aos moradores da pequena cidade. Em lugares onde as histórias correm com velocidade e se distorcem com facilidade, não demorou para surgirem comentários maldosos e piadas. Alguns diziam que Maria havia surtado por excesso de trabalho. Outros insinuavam que tudo não passava de uma invenção para chamar atenção. Apesar disso, alguns colegas mais próximos, que conheciam sua seriedade e retidão, preferiram ouvir com respeito e tentaram confortá-la, mesmo sem saber o que dizer diante de uma experiência tão fora da realidade conhecida. Porém, o que realmente chamou a atenção foi a movimentação que se seguiu poucos dias depois. Veículos militares chegaram discretamente à região, estacionando nas proximidades do hospital. Homens uniformizados, sem identificação visível, conversaram com a direção da unidade de saúde e permaneceram por horas no local, fazendo perguntas e inspecionando áreas específicas do terreno. Alguns funcionários relataram terem visto esses homens recolhendo objetos que estavam no canteiro onde Maria havia indicado o pouso do objeto metálico. Entre os itens, havia faixas de tecido e 2 cintos, que, segundo rumores, não pertenciam a nenhum paciente ou funcionário conhecido. Tudo foi levado sem maiores explicações. A presença militar gerou ainda mais desconfiança entre os moradores. Muitos começaram a ligar os pontos entre o relato de Maria José e a investigação repentina. No entanto, como sempre acontece em casos do tipo, as autoridades negaram qualquer operação especial, classificando tudo como rotina. A direção do hospital não se pronunciou oficialmente, alegando desconhecimento, mas internamente recomendou que os funcionários evitassem comentar o assunto. Maria, pressionada por olhares de desdém e pela indiferença de muitos, sentiu-se cada vez mais isolada. Sua saúde física piorava e sua vontade de permanecer no hospital diminuía a cada hora. Na semana seguinte ao episódio, ela decidiu que não ficaria mais ali. Pediu demissão e deixou claro que não pretendia retornar. A experiência havia deixado marcas profundas, não apenas em seu corpo, mas também em sua alma.
Disse a amigos próximos que não conseguia mais passar pelos corredores do hospital sem lembrar da mulher de olhos verdes e do barulho metálico que antecedeu sua chegada. O ambiente, antes familiar, tornara-se opressor. A sensação de estar sendo observada não a abandonava. Dormia pouco e os sonhos eram tomados por imagens do clarão, do zumbido e daquele olhar silencioso que parecia invadir seus pensamentos, mesmo de olhos fechados. Com o passar do tempo, alguns jornais pequenos chegaram a noticiar o caso, usando como base conversas paralelas e especulações. Uma das matérias chegou a expor o nome completo de Maria José, sem sua autorização, o que a deixou profundamente abalada. Amigos relataram que, após isso, ela passou a evitar qualquer entrevista ou comentário público. Mesmo sob pressão e zombarias, ela jamais negou o que havia visto. Mantinha seu relato íntegro, afirmando com convicção que não estava louca, tampouco sonhando. Para ela, não havia dúvidas. Havia recebido a visita de algo ou alguém que não pertencia a este mundo, e essa certeza a acompanharia até o fim de seus dias. Dentro da comunidade ufológica, o caso ganhou notoriedade entre os pesquisadores mais atentos. Alguns apontaram semelhanças com outros relatos ocorridos na mesma década em diferentes regiões do Brasil. Detalhes como o silêncio absoluto, a aparência quase humana dos visitantes e a interferência eletromagnética registrada durante os encontros reforçavam a hipótese de contato real com entidades de origem desconhecida. Ainda assim, por nunca ter havido provas materiais conclusivas, o caso Maria José se manteve envolto em mistério. Foi classificado como um possível contato de terceiro grau, em que o ser interage fisicamente com o humano, mas sem estabelecer comunicação verbal. Até hoje, o episódio permanece como uma das histórias mais enigmáticas da ufologia nacional. A ausência de explicação racional, combinada à reação emocional intensa da testemunha e à presença militar posterior, tornam o caso um exemplo típico de encontros não explicados. Para muitos, Maria José era apenas uma mulher sensível que viveu um colapso psíquico. Para outros, ela foi uma das raras pessoas a testemunhar um fenômeno genuinamente extraordinário. Seja como for, aquela madrugada silenciosa de 1978 jamais foi esquecida por quem a viveu e permanece até hoje como um lembrete inquietante de que há mais entre o céu e a terra do que conseguimos compreender.